Quando Paulo vai falar acerca dos dons do Espírito, lá em 1 Coríntios 14, 12 e 14 na realidade, no capítulo 14, Paulo faz uma menção da reunião geral, do encontro público da igreja. E Paulo começa a corrigir alguns desvios. E Paulo, num dado momento, ele diz assim, que ele queria que todos profetizassem. Ele queria que os irmãos buscassem a profecia quando estivessem juntos. E por que Paulo tinha essa preocupação? Por que Paulo deu essa conotação à profecia de uma forma tão especial, tão grande, tão alargada? Vamos ler 1 Coríntios 14. Para a gente praticar algumas coisas boas nessa manhã. Primeira carta aos Coríntios 14. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nós temos que seguir o amor e procurar com zelo todos os dons. Aí Paulo diz, mas principalmente de profetizar. Porque Paulo estava falando acerca de como deveria ser o encontro da igreja. Por isso ele dá essa ênfase, essa força ao dom. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. O que fala a língua estranha não fala ao homem, senão a... Então, quando você está falando em línguas estranhas, você não está falando para os... mas está falando com... Aquele que está falando língua estranha não está falando com os... mas está falando com... Nós temos que compreender bem isso. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, fala aos... Mas o que profetiza, fala aos... Quando nós estamos profetizando, nós não estamos falando assim, eis que o Senhor teu Deus te diz. Não é isso. Quando nós estamos profetizando, nós estamos falando aos homens, inspirados por Deus. Mas o que? Fala aos homens com qual objetivo? O que sai dos lábios quando você está profetizando? Paulo dá o conteúdo, 3 coisas. Continua lendo o texto. Lê em voz alta. Edificação. Espera um pouquinho, vamos pensar na exortação. Porque quando a gente fala sobre exortar alguém, vem na nossa mente aquela vara de bambu e você descendo o rei no lombo dele. Isso não é exortar, isso é corrigir mesmo. Essa palavra no original é incitação. A da Miriam diz encorajamento. Quando você exorta alguém, você está encorajando alguém, você está animando alguém. Eu preciso ter uma palavra de exortação com o irmão. Aí pega uma vara e você não está exortando, você está corrigindo mesmo, rapaz. Isso é correção, o nome disso. Nós corrigimos, e também é bíblico a gente corrigir uns aos outros. Mas, vamos voltar aqui. O que profetiza, faz o que então? Edifica, anima, vamos usar essa expressão para ficar mais aportuguesada na nossa mente, senão a gente toda hora vamos exortar, vai dar uma estocada no irmão. Então, o que profetiza, ele edifica, ele anima e ele consola. Por que Paulo queria que os irmãos profetizassem mais do que qualquer outra coisa, quando estivessem juntos? Porque ele sabe que nós precisamos de edificação, de ânimo e de consolo. Quem não precisa desses 3 ingredientes na vida? Como é gostoso alguém chegar, nos abraçar, nos dar uma palavra de consolo, não? Como é gostoso alguém chegar e nos animar na fé, não? Como é gostoso sermos edificados uns pelos outros, não? Por isso que é importante profetizarmos.
E aqui ele diz: quero que todos profetizeis. Não os pastores simplesmente, mas que todos profetizeis. Muitas vezes nós temos facilidade de enxergarmos defeitos. Temos facilidades para enxergarmos erros. Mas muitas vezes nós temos dificuldades de animar, de edificar e de consolar. Nós vivemos numa sociedade pessimista, acostumada a ouvir o que não dá certo, acostumada a ouvir o que não funciona, acostumada a ouvir as coisas ruins. E aí a gente vem para a vida da igreja e parece que a gente olha para a vida do outro e a gente acostuma a ver o que não dá certo. E Deus quer que a gente aprenda a ver com os olhos dele. O que profetiza é aquele que está falando inspirado por Deus. Quando Deus olha para a sua vida e para a minha vida, Ele olha tudo que Ele já conseguiu fazer do dia que eu me converti até a hora que eu estou hoje. Quando Deus olha para nós dois, Ele está olhando assim: eles podiam estar fazendo qualquer outra coisa, menos estarem aqui nessa manhã, com o objetivo de olharem para mim, se atentarem para mim, me cultuar, me adorar. Olha só, isso é coisas boas. Coisas boas. Vamos fazer o seguinte: vamos nos edificar, vamos nos animar e vamos nos consolar nessa manhã. Você já deu bom dia, boa tarde, qualquer coisa. Já riu, já abraçou, mas talvez você não falou uma palavra que edificasse, que animasse e que consolasse. Eu já comecei falando para vocês hoje de ânimo. Louvei a Deus pelas orações de vocês. Os que oraram, sinta-se animado, porque Deus atendeu sua oração. Não pensa que aconteceu tudo bem porque eu acredito no médico que é um baita de um profissional. Eu acredito no Senhor que cuida da minha vida. Eu acredito no Deus que tudo pode, que pode usar a mão dele, de corrigir direitinho, evitar que ele erre na minha vida. E isso tem que ser através da oração. Sintam-se animados, porque Deus ouve nossas súplicas. Sintam-se animados porque vocês estão perseverando na doutrina dos apóstolos. Vocês estão ali pagando um preço, não abrindo mão do propósito. Isso custa muito. Eu sei que custa muito para vocês, como custa muito para nós. Vivemos numa sociedade pecadora, dissoluta, religiosa, que tenta tampar o sol com a peneira, falar que está tudo bem quando está uma desgraça. Mas vocês estão aqui perseverando, sendo sinceros. Quero animar vocês a dizer a vocês que no nosso meio há problemas. Nós não estamos no céu ainda, mas nós tratamos com os problemas à altura da palavra de Deus. Não somos permissivos com o pecado, com a desgraça, com a tragédia. Muito pelo contrário, com amor e zelo, vamos lá e buscamos aplainar as coisas, acertar as coisas. Agora, quando nós estivermos no céu, nós vamos ter uma vida perfeita. Os nossos relacionamentos serão perfeitos. Não teremos problemas uns com os outros em nenhuma espécie, porque nosso corpo de pecado vai ser transformado e teremos um corpo glorificado como é o de Jesus. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos levantar um pouquinho? Fiquem em pé agora. Queria orar um pouquinho com vocês. Queria orar um pouquinho. Por que eu quero orar mais um pouquinho? Porque Paulo fala que devemos procurar com zelo. Quando eu era menino, meu pai falava assim: Edmar, vai lá no cômodo, lá na despensa e pega tal coisa para mim. E menino não gosta de procurar com zelo. Aí eu ia lá no cômodo, dava aquela olhadela por cima, sabe? Aquela olhadinha que a gente dá assim, meio superficial. Voltava assim: pai, não achei não. Mas o pai usava uma técnica interessante. Ele falava assim: ó, e se eu for lá e achar? Aí eu espero um pouquinho que eu vou procurar direito. Porque eu sei que se ele fosse achasse a vara, ia cantar nas costas do peão, sabe? Procurar com zelo não é chegar lá e falar assim: pai, não achei não. Mas é procurar com zelo. É olhar atentamente, detalhadamente, até achar. Procurar com zelo os dons.
e o de profetizar também. O Espírito Santo já está dentro de nós, somos habitação dele. O recebemos quando nos convertemos a Cristo Jesus, quando fomos incluídos na pessoa de Cristo pelo batismo, quando recebemos a confirmação do dom do Espírito pelo batismo com o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que flui em nós os dons. Não estamos falando de uma coisa que nós não conhecemos. Estamos falando de algo que está dentro de nós. E com um detalhe, quando a gente começa a olhar os dons da forma correta, a gente descobre que somos mais usados do que nós sabíamos. Todas as vezes que você teve um papo com seu irmão, que você animou ele, você estava profetizando. Toda vez que você foi ter uma comunhão, ter uma conversa com seu irmão, que você edificou ele, você estava profetizando. Toda vez que o Senhor te usou para consolar o teu irmão, ali também você estava profetizando. E nós não podemos esquecer, porque às vezes nós queremos deixar as coisas quase inacessíveis. Dom do Espírito é algo espiritual. E Paulo diz, vós que sois espirituais. Nós somos espirituais porque temos o Espírito de Deus. E nós podemos ser usados pelos dons do Espírito. Queria que você orasse junto comigo. Pedisse ao Espírito Santo para manifestar a profecia em nossos lábios. Para que nós possamos edificar uns aos outros. Antes de nós orarmos, eu estava lembrando de um texto aqui em Atos 14, 22, que diz assim acerca de Paulo: fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui nós vemos novamente Paulo profetizando. E qual era o conteúdo da profecia de Paulo? Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você vira a sua página aí, Atos 15, 32, nós vamos ver novamente o mesmo princípio. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Eu acho muito propício o que o Edmar está trazendo para nós, porque tem que ficar claro que essas coisas acontecem e devem acontecer no nosso meio com muita naturalidade. E foi muito edificante para mim quando eu tive uma comunhão com o Mário, e Mário me falou alguma coisa acerca dos dons. Me falou o que significava a palavra de sabedoria, me falou o que significava a palavra de conhecimento. E quando o Mário me falou aquilo, eu fiquei alegre. Falei, puxa vida, eu não sabia que se manifestava tantos dons na minha vida. Porque eu pensava que para manifestar os dons tinha que ser uma coisa assim espiritoférica, aquela coisa assim, né? Tinha que ter aquele sentimento, né? E eu comecei a observar que isso também acontece entre nós de forma muito natural. A única diferença é que nós não sabemos que estamos sendo usados nos dons do Espírito Santo. Um dia desse eu estava no campo de futebol ali, conversando com alguns irmãos, esperando a barreirinha, né? Um irmão chegou para mim, falou assim, rapaz, eu tive essa semana uma carga por um irmão que está faltando, e eu fui lá visitá-lo. E cheguei lá, ele começou a falar para mim que ele está desanimado, estava pensando em sair do nosso meio, e ele estava orando para sair do nosso meio. E eu falei assim para ele, irmão, vou fazer o seguinte com você, eu quero te ajudar em oração. Agora nós vamos fazer um trato aqui. Se Deus falar para você que é para você sair do nosso meio, eu quero te dizer que eu vou sair junto contigo. Porque se Deus falou para você sair é porque aqui não presta. Se não presta para você, não presta para mim também. Se Deus falar com você que é para eu saio junto com você. O irmão virou para ele e falou assim, larga disso. Não está vendo que Deus não vai falar um negócio desse? Palavra de sabedoria, manifestação de um dom. O irmão sentiu a carga, foi lá,
e Deus usou ele com a palavra de sabedoria. E aquela palavra quebrou o irmão. E isso acontece de forma muito natural, graças a Deus. Mas nós temos que estar conscientes que os dons têm que ser buscados, né? Tem que ser buscado e buscar isso de forma natural. Então nós vamos profetizar nessa manhã, mas profetizar biblicamente. Sem precisar fazer aquela cara de profeta, sem engrossar a voz, eis que o Senhor teu Deus te diz. Não aqui que é o Senhor, aquelas confusão. Coisa muito natural, muito simples. Porque simples é o Senhor para conosco. Então vamos profetizar de fato. Não com a alma, mas com o Espírito. Para isso vamos orar, pedir ao Espírito Santo que flua em nós com sabedoria, com palavras de edificação, com palavras de ânimo e consolo. E aí nós iremos nos abraçar e falar qualquer coisa que edifica, que anima a fé e a vida dos nossos irmãos. Tá joia? Quantas vezes as esposas são animadas só de falar que elas estão bonitas, né? Puxa, que roupa linda, querida. Animou, soou como uma profecia no seu espírito, não é verdade? Senhor, queremos viver na simplicidade da palavra. Queremos nos apegar a essas coisas que são simples, Senhor, dóceis, palpáveis e praticáveis, Senhor. O Senhor não deixou os dons para meia dúzia de pessoas, você deixou para a tua igreja. E nós somos parte dessa sua igreja. E como parte da igreja, como membros do corpo de Cristo, queremos ser usados em profecia. Porque você deseja usar as nossas vidas para consolar, animar e edificar nossos irmãos. Ó Deus, ao abrir de nossos lábios nesta manhã, e ao abraçarmos nossos irmãos e nos cumprimentarmos novamente, que possamos edificar, animar e consolar uns aos outros, para que assim saiamos aqui nessa manhã mais semelhantes a Jesus, mais animados pela vida de Jesus que habita dentro de nosso coração. Faça isso com todos nós, Senhor, para o louvor da sua glória, no nome de Jesus, Senhor. Quero abençoar a prática da verdade entre nós, para o louvor da sua glória, Senhor. Amém. Aleluia. Declaramos que aqui